Olá, pessoal! Nessa aula a gente vai ver a integração por substituição trigonométrica. Então, algumas integrais envolvem expressões desses tipos aqui, desses três tipos, tá? Então, como são integrais que envolvem esses radicais, a gente só consegue fazer se a gente conseguir eliminar essa raiz. Então, para eliminar esse radical, a gente utiliza a substituição trigonométrica. Basicamente, as identidades que a gente vai utilizar é essa daqui, que é a relação fundamental, né? Essa daqui, que 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado, e que secante ao quadrado de θ menos 1 é tangente ao quadrado de θ. Então, essas são as três identidades que a gente utiliza nessa substituição trigonométrica. Então, vamos lá. A primeira expressão que a gente vai ver é a seguinte: se a gente tiver uma expressão raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, tá? Esse a maior do que zero. Então, se a gente tiver essa expressão aqui, como que a gente vai resolver? A substituição adequada que vai eliminar o radical é a substituição x igual a tangente de θ, tá? A gente já vai entender o porquê. Se a gente fizer essa substituição x igual a tangente de θ, a derivada vai ser a secante ao quadrado de θ dθ, né? O dx, né, vai ser a secante ao quadrado de θ dθ. Então, por que que é isso que é importante entender, né? Por que que essa substituição aqui é a adequada, né? Por que que essa substituição vai eliminar o meu radical? Então, vamos aqui ver a explicação. A gente pode todas as vezes durante o cálculo fazer essa conta que a gente vai fazer agora, tá? Mas não é necessário. Então, vamos lá, ó. Se a gente tiver a expressão desse tipo, né? Essa raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, se a gente substituir o x por a tangente de θ, né? Como aqui é a ao quadrado, vai ficar a ao quadrado tangente ao quadrado. A gente coloca o a em evidência, ficando com a expressão 1 mais tangente ao quadrado, que a gente sabe que vale secante ao quadrado. Ou seja, a gente tem dois quadrados aqui dentro da raiz, né? O a e o secante, então eles saem aqui da raiz, né? Então, eu tenho essa raiz de a ao quadrado secante ao quadrado θ, eu vou ter a secante de θ. Então, por isso que essa substituição aqui é a conveniente, porque a gente consegue eliminar a raiz, tá? Ali dentro da minha integral que eu tiver para resolver, tudo bem? Como que a gente vai depois ter que voltar, né, para a variável original? Então, a gente vamos estabelecer aqui algumas relações. A tangente de θ, tá, que é a mudança de variável que a gente está usando, veja aqui, né? Deixa eu colocar aqui de outra cor. Ó, veja que a mudança foi x igual a tangente de θ. Então, a gente pode perceber, né, que essa tangente de θ é igual a x sobre a. Em um triângulo retângulo, né, que já vai ter ali na apostila, mas já vou fazer aqui, em um triângulo retângulo, o que que a gente tem? O que que é a tangente? A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, como que a gente vai colocar isso aqui, ó? Então, a gente vai colocar um ângulo θ, né? A tangente vai ser o cateto oposto ao ângulo θ, então aqui é x, e aqui é o A, que é o cateto adjacente. Então, deixa eu colocar aqui, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, o coca, né, que a gente fala. Então, se eu tiver isso daqui, né, é a minha hipotenusa, é o quê? É a raiz aqui, né, a hipotenusa ao quadrado seria a soma dos catetos ao quadrado. Então, só a hipotenusa seria a raiz da soma desses catetos ao quadrado, que é exatamente a minha expressão a ao quadrado mais x ao quadrado aqui dentro da raiz. Então, essa hipotenusa aqui, ó, é a expressão que a gente trabalhou para eliminar a raiz e é a expressão que vai aparecer no meio das nossas integrais, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Se eu tiver uma raiz de a ao quadrado, né? Esse a vai ser um número positivo, né? Se eu tiver a raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, a ideia é utilizar essa mudança de variável, que é a mudança de variável adequada, ok? Que aí a gente vai conseguir tirar, né, essa expressão aí de dentro da raiz e resolver. É claro que depois a gente vai ter que voltar para a nossa variável original, ok? Então, essa é a primeira
que a gente tem, ó, aqui tem o triângulo que eu acabei de fazer para vocês. Então, ó, esse é o triângulo para essa mudança de variável aqui, né? X igual a A tangente de θ, que é quando a gente tem essa expressão aqui no radical. Vamos lá para o segundo tipo. O segundo tipo mudou um pouquinho, né? Agora eu tenho a ao quadrado menos x ao quadrado, tá? Então, eu já até desenhei o triângulo ali para ficar mais fácil. Então, como eu tenho essa relação aqui, ó, eu não vou ter mais a hipotenusa, né? Então, ocorre uma troca aqui, ó. Eu tenho aqui, esse x é o cateto oposto, né? E esse A é a minha hipotenusa. Então, a mudança de variável adequada aqui vai envolver cateto oposto e hipotenusa. Então, a função que envolve cateto oposto e hipotenusa é a função seno. Então, a minha mudança de variável é x igual a seno θ. Então, toda vez que eu tiver essa expressão aqui, ó, a ao quadrado menos x ao quadrado dentro da raiz, eu vou usar a mudança de variável x igual a seno θ. Então, como a gente vai precisar lá, né? A gente vai precisar lá dentro da integral, o dx vai ser a cosseno θ dθ. Por que essa mudança, né? De novo, né? Vamos entender, porque a gente até vai precisar fazer lá no meio da nossa integral, né? Por que essa mudança, porque quando eu tenho essa raiz, essa é a mudança de variável adequada, né? Então, aqui tem a conta, ó. Quando a gente tem essa raiz, né, de a ao quadrado menos x ao quadrado, trocando aqui por a seno θ, né, vou ficar com a ao quadrado seno ao quadrado aqui, colocando a ao quadrado em evidência, vai sobrar aqui para mim o termo 1 menos seno ao quadrado. Esse 1 menos seno ao quadrado, né, pela relação fundamental, é o cosseno ao quadrado, e aí eu vou ter como resultado a cosseno θ. Então, veja que essa mudança de variável é adequada para eu conseguir extrair essa raiz, né, da expressão. Então, antes eu tinha uma raiz, né, e agora eu tenho uma expressão aqui sem a raiz, tá? Bom, como eu comentei com vocês, né, ali do triângulo, né, como ela envolve cateto oposto e hipotenusa, então a gente tem a conta aqui, ó, né, seno θ, né, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né, e por que é o seno aqui, né, porque eu tenho que a mudança de variável adequada, né, é a seno θ, e aí eu vou ter um triângulo desse jeito aqui, ó, um triângulo que eu tenho cateto oposto aqui como x, a hipotenusa como a, e essa expressão que vai aparecer lá dentro do radical para eu conseguir extrair a raiz, tá? Para eu resolver, e depois, é claro, né, vou ter que voltar para minha variável original. Então, esse é o triângulo referente à mudança de variável a seno θ. Então, continuando, se a integral tiver expressão desse tipo, raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, então a gente vai ter a seguinte mudança de variável. Então, se a gente pensar, né, o que seria uma mudança de variável coerente? Então, olhando para esse triângulo aqui, que vai ser o triângulo que vai nos auxiliar nesse tipo de integral, a gente vai ter uma mudança de variável, né, envolvendo a hipotenusa e cateto adjacente, tá? Então, se a gente pensar em x sobre a, hipotenusa sobre cateto adjacente, é o inverso do cosseno, que é a secante. Então, aqui, uma mudança de variável, né, coerente, né, seria usar x igual a secante de θ. Por quê, né? Por que essa mudança de variável seria adequada, né? Então, veja aqui, né? O x sobre a é a secante, né? Essa expressão x sobre a, né? É a nossa hipotenusa do triângulo retângulo sobre o cateto adjacente, né? E para ver se isso realmente funciona, a gente vai ver se a gente consegue tirar essa expressão aqui, né? Da raiz, né? Eliminar o radical. Então, vamos lá. Então, ó, a mudança de variável tá aqui, né? X igual a secante θ. Então, a derivada disso, né, que a gente vai precisar na hora de substituir lá na integral, é a secante θ tangente de θ dθ, né, o dx. E aí, vamos ver por que isso funciona. Então, ó, colocando aqui
a expressão do radical que a gente tem para resolver, né? O x ao quadrado, ele fica ao quadrado secante ao quadrado de θ. Aí, colocando o a ao quadrado em evidência, vai sobrar aqui, né, multiplicando, secante ao quadrado de θ menos 1. E essa secante ao quadrado de θ menos 1 é a tangente ao quadrado de θ. Então, veja que eu ficando com a expressão a ao quadrado tangente ao quadrado de θ, isso aí sai da raiz, né? Eu consigo tirar, eliminar a raiz, né? E aqui tem o domínio, né, onde isso daí estará definido. Então, perceba que esta substituição, ela, né, pode ser visualizada no triângulo retângulo abaixo, né, como eu já expliquei, e aí ele coloca aqui, né, porque a secante de θ é x sobre a, que é 1 sobre cosseno, que fica hipotenusa sobre o cateto adjacente. Então, esse é o nosso triângulo, né, para essa substituição, onde x é igual a secante de θ, ok? Então, esses são os 3 casos que a gente tem. Então, a gente tem os triângulos, tem as mudanças de variáveis e tem as derivadas. Então, vamos ver nos exercícios como é que a gente vai utilizar tudo isso. Então, o primeiro, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aí, primeiro exercício. Embora a gente não tenha uma raiz aqui, esse x ao quadrado mais 1, a gente consegue resolver usando a mudança de variável, né? Usando a substituição trigonométrica. Então, pensando em x ao quadrado mais 1, seria o tipo x ao quadrado mais a ao quadrado, onde a é igual a 1, né? Então, a mudança de variável que a gente vai utilizar vai ser a primeira mudança, que é a tangente. Então, vamos escrever aqui, ó, eu vou ter x igual a tangente, mas observem que o a aqui é igual a 1, né? 1 ao quadrado é 1, né? Então, eu vou ter x igual a tangente de θ e, consequentemente, né, a derivada vai ser secante ao quadrado de θ. Então, essa expressão x ao quadrado mais 1, né? Então, eu já vou resolver aqui na integral, porque essa integral não tem muita conta, tá? Nas outras, a gente pode tentar fazer separado. Vai ser, né, tangente ao quadrado de θ mais 1. E aí, o dx, né, que é secante, opa, esqueci o dθ aqui, secante ao quadrado de θ dθ, ao quadrado de θ dθ, né, veja que eu substituí o dx, né, que é tudo isso daqui, né, e aí, a tangente ao quadrado de θ mais 1, né, pelas identidades, né, que foram colocadas ali no início da sessão, é secante ao quadrado, então isso vai ficar integral de secante ao quadrado de θ, e aqui embaixo também tem secante ao quadrado de θ dθ. Então, na verdade, eu tenho integral, né, de 1 dθ, que é θ. Então, esse é, digamos assim, o resultado, deixa eu apagar aqui, θ mais uma constante. Esse é o resultado da integral. Mas a integral, ela não foi dada em θ, né? A minha variável original é em x, então eu preciso voltar para a minha variável. Então, como x é igual a tangente de θ, eu vou pensar que θ é arco tangente desse x, né? Que é a função inversa ali, né? θ é arco tangente de x. Então, a minha resposta simplesmente é, né? Deixa eu colocar aqui que é a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 de x é igual a θ, né? Que é esse arco tangente de x mais uma constante. Então, vejam que a gente voltou para a variável original, né? Então, portanto, a gente tem esse resultado aqui para nossa integral, ok? Então, vamos resolver outro exercício, tá? Ó, aqui eu tenho 1 sobre a raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, né? Aqui, esse a, gente, poderia ser numérico também, tá? Eu poderia ter, por exemplo, se fosse um 4, o meu a seria 2. Se fosse um 9, o meu a seria 13 e assim por diante, tá? Então, vamos usar aqui, né, esse a maior. Deixa eu colocar ele aqui, esse a tem que ser maior que 0, tá? Só para ficar
bem definida essa integral. Então, quando eu tenho expressão desse tipo aqui, ó, x ao quadrado menos a ao quadrado, foi o terceiro caso, perdão, que a gente viu. Qual que era o terceiro caso que a gente viu? Se eu tiver a expressão desse jeito, a mudança de variável adequada vai ser a secante θ, tá? Então, por que que isso resolve, né? Por que que isso resolve o meu problema? Então, eu vou fazer aqui separado, tá? Vou deixar aqui separado, ó. Por que que isso resolve o meu problema? Então, veja, se eu trocar o x por a secante θ, ó, eu vou ter o seguinte, ó. Aqui é x ao quadrado, então vai ficar a ao quadrado secante ao quadrado θ menos a ao quadrado. Vou colocar o a ao quadrado em evidência ali dentro da raiz, e aí vou ficar com secante ao quadrado menos 1. E secante ao quadrado menos 1 é a tangente ao quadrado. Então, isso vai ficar a ao quadrado, tangente ao quadrado de θ, e aí eu consigo tirar da raiz, né? Porque vai ficar a tangente de θ, tá? Então, por isso que é essa mudança de variável adequada. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, a gente vai ficar com x igual a secante de θ, né? A gente vai precisar da derivada para substituir ali em cima, quem é o dx, né? O dx vai ser a secante θ tangente de θ, dθ, né? Então, vai ser o que a gente vai substituir ali no lugar do dx. Então, minha integral vai ficar assim, ó. Integral de 1 sobre... Então, eu fiz toda essa conta aqui, né? Deu a tangente θ, vezes, né, o dx, né, que é tudo isso aqui, ó, que é a secante θ, tangente θ, dθ. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou simplificar aqui, ó, né, porque eu tenho a aqui, né, e eu tenho tangente, então, eu vou ficar com a integral da secante de θ dθ. A gente já resolveu a integral da secante em outro momento, porque precisava multiplicar e dividir por secante de θ mais tangente de θ. Então, o resultado aqui, ó, depois vocês podem dar uma olhadinha lá, tá? É ln da secante mais a tangente, tá? Então, isso aqui é tabelado, mas a gente já resolveu antes, tá? Em outra sessão. Então, a gente tem isso aqui como resultado, só que agora eu vou precisar voltar para minha variável original. Veja que eu tenho a expressão aqui secante θ, né, que é tranquilo para substituir, porque a gente já até usou isso na mudança de variável, né? E depois eu tenho tangente de θ, que aí eu tenho que ver como é que fica essa expressão em termos de x, tá? Vamos colocar aqui primeiro o da secante, né, que deixei o triângulo pronto ali para ficar mais fácil, mas olha, a secante, ó, eu posso olhar para a própria mudança de variável aqui, né? A secante está pronta, né? A nossa secante de θ é x sobre a. Lembrando que a nossa integral foi dada em a, mas ela poderia ser um número ali maior do que zero, tá? Então, a secante θ é x sobre a. O outro termo que eu tenho que substituir, lembrando aqui, né, ó, é a tangente de θ, que é o que eu tenho que substituir. Então, a gente precisa do triângulo ali para nos ajudar a fazer essa mudança, essa volta, tá? Então, quem que é a tangente de θ que eu preciso substituir? Então, eu vou ter que lembrar da definição da tangente, né? Que é cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí, eu olho aqui no meu triângulo. Quem que é o cateto oposto ao ângulo θ, né? O cateto oposto ao ângulo θ é essa expressão aqui. Então, é isso que vai vir aqui no meu numerador. Quem que é o cateto adjacente? O cateto adjacente ao ângulo θ é o A. Então, aqui, ó, essa expressão, ó, cateto oposto é a raiz, né, de x ao quadrado menos a ao quadrado, e o cateto adjacente é A. Então, vão ser essas duas, né, expressões, ó, x sobre a e essa parte aqui, né, o raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado sobre a, que eu vou jogar lá na minha integral, tá? Então, voltando, né, aqui a caneta errada. Então, voltando, eu tinha uma integral para resolver, que era a integral de
raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, certo? Aí a gente usou toda a mudança de variável e a gente chegou lá no ln, tá? Do módulo da secante mais a tangente. Então, aqui vai ficar ln do módulo da secante, mais a minha secante de θ é x sobre a, tá? Mais a tangente de θ, mais a tangente de θ é raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado sobre a, mais a minha constante de integração, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar as duas coisas aqui, vai ficar meio pequenininho, ó. Mas vejam que, deixa eu voltar aqui as cores. Aqui, ó. Vejam que, ó, esse é o resultado, né, da minha integral. Então, eu preciso descobrir quem é secante de θ na minha variável original e quem é tangente de θ na minha variável original. Aí, eu faço a volta aqui com o auxílio do triângulo, tá? Então, é importante a gente saber os triângulos em cada mudança de variável para nos auxiliar nessas escritas ali de volta, né, para a variável original, ok? Então, aí o resultado ficou ln de x sobre a mais raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado sobre a, né? Mais a constante de integração, ok? Nesse exemplo, eu também tenho a expressão, né, x ao quadrado menos a ao quadrado. Observe que esse 9, né, é o a ao quadrado, então meu a é igual a 3, né? Então, essa expressão aqui, né, a gente já pode até usar o triângulo ali para nos ajudar a resolver. Como é que vai ficar isso aqui no triângulo, né? A gente vai ter um triângulo da seguinte forma. Como a gente tem x ao quadrado menos a ao quadrado, a gente vai ter de novo aquele triângulo que a hipotenusa é x, aqui é o a, que é o cateto adjacente, e aqui é a minha expressão ali do radical, x ao quadrado menos a ao quadrado, tá? No caso aqui, ó, eu já vou colocar que é o 3, tá? Então, meu a, aqui, ó, vai ser igual a 3, tá? Para dar aquela expressão ali, tá? Por que que eu sei que o triângulo é assim, né? Porque o que resolve essa parte aqui do radical, né, é eu tomar o x igual a secante de θ. Como meu a é 3, 3 secante de θ, tá? Então, fazendo essa mudança, né, de variável, o que que vai acontecer ali com aquela minha expressão, ó, raiz de x ao quadrado menos 3 ao quadrado, que é o 9. Então, vamos só fazer essa parte aqui para já ficar pronta. Então, ó, fazendo isso, eu vou ficar com aqui 3 ao quadrado secante ao quadrado de θ, menos 3 ao quadrado. Aí eu coloco 3 ao quadrado em evidência, né? Que depois ele também vai sair da raiz. Aqui vai ficar secante ao quadrado menos 1. E secante ao quadrado de θ menos 1 é a tangente ao quadrado. Então, essa expressão vai ficar 3 tangentes de θ. Se vocês quiserem não fazer esse cálculo, né? Se vocês pensarem, eu sei que quando eu tenho essa expressão, eu uso essa mudança de variável e aí eu chego que isso daí vira 3 tangentes de θ. Pode fazer direto, tá? Isso eu tô fazendo para toda vez vocês lembrarem o porquê que essa mudança é adequada. Tudo bem. Então, usando essa mudança de variável, a gente consegue resolver tirar a raiz ali, né? E aí, a gente também vai precisar saber quem é o dx, né? Se eu tenho x valendo 3 secante, então dx é 3 secante θ vezes tangente de θ dθ, né? Para a gente substituir ali em cima. Então, como é que fica a minha integral, tá? Vou fazer ela aqui embaixo. Aqui a gente fez as continhas, né? Então, essa integral, né, de raiz de x ao quadrado menos 9 sobre x dx, ela vai ser igual à integral. Essa parte de cima aqui do radical a gente já fez, deu 3 tangentes de θ. Aqui embaixo eu tenho x, ó, veja que o x eu vou escrever 3 secantes de θ, né? E o dx é toda essa parte aqui, né? 3 secante, então deixa eu já substituir aqui. Ó, dx é tudo isso aqui, ó, 3 secantes de θ
tangentes de θ dθ. Então, simplificando aqui, né, ó, essa secante pode dividir, né, esse 3 divide aqui, a gente vai ficar com 3 tangente ao quadrado. Eu vou tirar o 3, né? Tangente ao quadrado de θ dθ. É isso que a gente tem para resolver agora. E aí vem um detalhe importante, né? Nós já resolvemos a tangente, né, com potência par, a gente vai substituir, né, por secante ao quadrado menos 1. Então, essa integral aqui, né, é importante lembrar que ela é resolvida assim, ó. A gente vai resolver com secante, substituindo, né, por secante ao quadrado de θ menos 1, que é uma das relações que foi colocado no início dessa sessão, né, uma das relações que vai utilizar, e aí a gente consegue resolver, né, porque a integral dessa secante ao quadrado é a tangente, e a integral de menos 1, né, de θ é menos θ, né, então vai ficar assim, ó, isso vai ficar 3 que multiplica a tangente de θ, que é a primitiva de secante ao quadrado, menos 1, então vai ficar menos θ aqui, que é a integral de menos 1, tá? Bom, tendo isso aí como resultado, a gente precisa voltar, né, para a variável original, tá? Vou até já deixar multiplicado aqui, ó. A gente ia ficar com 3 tangentes de θ menos 3θ mais essa constante aí. Então, como que a gente vai voltar para a variável original? A gente precisa buscar quem é tangente de θ e quem é θ. Então, vamos buscar primeiro quem é tangente de θ. Então, olhando aqui para o nosso triângulo, a tangente, né, de novo, né, a tangente é o quê? É o cateto oposto, né, sobre o cateto adjacente. Então, a gente teria aqui raiz de x ao quadrado menos 3 ao quadrado sobre 3, tá? Então, a gente ficaria assim, ó, vamos escrever tudo isso, ó. A tangente de θ, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente, lá no triângulo retângulo, o cateto oposto é a nossa raiz, tá? Então, é o x ao quadrado menos 9, né? Já vou colocar o 9 aqui, porque agora a gente só vai substituir pelo cateto adjacente, que é 3, ok? Então, essa é a tangente. O θ, como que eu vou achar? Eu vou achar pela mudança de variável que eu fiz. A gente fez a mudança assim, né? X é igual a secante θ. Né? Então, essa foi a mudança de variável. Então, percebam que a secante de θ é igual a x sobre 3, né? E se eu quero achar θ, eu vou colocar a função inversa, que é a arco secante, né? Dos dois lados. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. Arco secante, tá? Arco secante de x sobre 3 é igual a arco secante da secante, que aí vai dar o próprio θ, né? Porque é como se fosse a f menos 1 da f, né? Uma composta da função inversa por ela mesma, então vai dar o θ. Então, eu tenho essas duas coisas para substituir na minha integral. Então, resumindo, então vamos voltar aqui, vamos escrever tudo isso para ficar mais organizado. Então, a integral de raiz de x ao quadrado menos 9 sobre x de x vai ser igual a, então, ó, só para vocês lembrarem aqui, 3 que multiplica a tangente, então vai ficar 3 que multiplica essa raiz aqui, ó, então vai ficar só a raiz, né? Ó, 3 que multiplica a tangente, como aqui a tangente estava dividido por 3, vai dar só a raiz. Isso, e menos 3 que multiplica o θ, que deu isso aqui, ó, arco secante de x sobre 3, né? Mais uma constante. Então, esse é o resultado desse exemplo, tá? Então, vamos lá para o próximo. Então, essa integral aqui, né? Ó, a integral de dx sobre x ao quadrado, raiz de 16 menos x ao quadrado. Então, qual que é a parte aqui do radical, né? Que a gente precisa trabalhar a substituição trigonométrica. Então, é essa raiz de 16 menos x ao quadrado. Então, a gente está com um caso diferente, né? Quando a gente pensa ali na raiz de 16 menos x ao quadrado, é como se fosse a raiz, né, de 4 ao quadrado menos x ao quadrado. Então, eu estou naquele caso do
a ao quadrado menos x ao quadrado. Nesse caso, né, que foi o segundo tipo de substituição que a gente viu, a mudança de variável é x igual a seno θ. Como o a é 4, então isso vai ficar a 4 seno θ, tá? Essa é a mudança de variável. Eu já vou calcular o dx aqui que a gente vai precisar e depois a gente volta ali para a raiz. Então, quem que vai ser o dx? O dx vai ser 4 cosseno θ de θ, né? E aí a gente pode trabalhar ali com a raiz. Então, essa raiz, né, de 4 ao quadrado menos x ao quadrado, ela vai ser igual, né? Vou substituir agora o x por 4 seno θ, então vai ficar assim, 4 ao quadrado menos 4 ao quadrado seno ao quadrado de θ, né? Porque eu estou elevando esse 4 seno ao quadrado. Colocando o 4 ao quadrado em evidência, né? Vocês podem fazer um pouquinho mais direto, tá? Não tem problema. Aqui eu vou ficar com 1 menos seno ao quadrado, que é o cosseno ao quadrado. Então, veja que vai sair o 4 aqui da raiz, e aqui vai ficar cosseno ao quadrado de θ, então ele sai aqui como cosseno θ. Então, aí eu resolvo a parte da raiz, né? E aí, depois, né, só substituir o x ao quadrado aqui por 4 ao quadrado seno ao quadrado de θ. Então, vamos lá para a raiz, para a integral, então, tá? Então, agora eu vou voltar ali na integral para substituir. Então, essa integral, né, de 1 sobre x ao quadrado, raiz de 16 menos x ao quadrado dx, vai ser igual a. Então, substituindo, aqui vai ficar 1 sobre o x ao quadrado, vai ficar essa expressão ao quadrado, que eu posso colocar 16 seno ao quadrado de θ. A raiz a gente já resolveu, né? Deu 4 cosseno θ, e aqui em cima o dx, né? Quanto que é o dx? O dx é 4 cosseno θ de θ, tá? Então, eu vou ficar com essa expressão aqui. Deixa eu só melhorar essa minha escrita aqui. Aqui. Então, aqui esse 4 eu posso dividir, o cosseno eu posso dividir, então eu vou ficar com esse 1 sobre 16, eu vou passar aqui fora, integral de 1 sobre seno ao quadrado, e isso é a cossecante, né? Então, aqui vai ficar cossecante de θ de θ, tá? 1 sobre seno ao quadrado é a cossecante. E essa integral de cossecante, ela é uma integral, né, direta, né, que a gente já resolveu lá no comecinho, quando a gente estava aprendendo, né, as primitivas da integral. Porque a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, aqui a gente vai ficar com um menos, né, da primitiva, e a gente vai ficar com cotangente de θ, tá? Mais a minha constante de integração. Então, lembrando, né, derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado, então por isso apareceu esse menos aqui, tá? Porque aqui eu tenho a cossecante positiva. Ok, já resolvi, agora eu preciso voltar para a minha variável. Então, eu preciso encontrar quem é cotangente de θ em termos da minha variável x. Então, é só eu lembrar, né, que a cotangente é o quê? É o cosseno sobre seno, né, que seria, né, o cateto adjacente, né, no caso aqui, cateto adjacente, o cosseno, né, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e aqui o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa vai simplificar, eu vou ficar com essa brincadeira aqui, cateto adjacente sobre cateto oposto. E quem que é o meu cateto adjacente, o meu cateto oposto na minha integração aqui? Então, eu vou desenhar o triângulo aqui para ajudar, tá? Que eu não tinha feito. Então, a gente vai ficar com uma coisa desse tipo aqui, né? Ó, quando a gente tem essa mudança do seno θ, né? A gente tem um triângulo desse jeito aqui. A hipotenusa é A. Aqui eu tenho o cateto oposto, aqui o ângulo θ, né? E deixa eu descer um pouquinho. E aqui eu tenho a minha expressão que eu precisei resolver lá, né? A ao quadrado menos x ao quadrado. No nosso caso, deixa eu já colocar o A
corretamente, tá? Eu fiz genérico aqui, mas eu acho que é mais interessante a gente fazer aqui, do jeito que apareceu, tá? Vou colocar um 16 aqui, ó, do jeito que apareceu para a gente resolver. Então, esse é o triângulo para essa mudança de variável aí, que é a seno θ. Então, o que eu quero encontrar? O cateto adjacente, né? Quem que é o meu cateto adjacente? É a minha raiz aqui, ó. É a minha raiz de 16 menos x ao quadrado, ó. Veja que o cateto adjacente é esse aqui de baixo. E o meu cateto oposto é o x. Então, essa é a expressão da cotangente, tá? Então, ali a minha integral, ó, vai ficar menos 1 sobre 16, raiz de 16 menos x ao quadrado sobre x, mais, né, a minha constante de integração, ok? Então, é isso que eu tenho como resultado dessa integral. Então, lembrando que, né, eu preciso associar o triângulo à mudança de variável, né? Esse triângulo aqui, ele é associado à mudança de variável x igual a seno θ, tá? Porque depois, eventualmente, eu vou precisar fazer alguma conta ali para descobrir como é que eu volto para minha variável original. Então, por isso que é importante fazer todas essas relações, ok? Bom, o exemplo 5 da apostila, ele envolve área, né? E a área é uma matéria que vai ficar para a próxima prova. Então, eu vou terminar essa aula aqui comentando um pouquinho dos exercícios, tá? Que vocês vão ter para resolver. Ó, aqui na apostila tem as resoluções, depois vocês podem olhar com calma. Olhem, eu não vou fazer esse exemplo 5 porque envolve área e a gente vai trabalhar a área depois, tá? Na segunda prova. Aí, a lista de exercício, ela tá aqui, tá? Estão nessas páginas, tá? E tem esses exercícios aqui para vocês trabalharem, ok? Então, até a próxima aula.